Olá, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo hoje, trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Quero convidar você a ficar até o finalzinho desse vídeo para você ser impactado por essa palavra. Convida as pessoas para assistir também, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e faça com que a palavra do Senhor seja propagada, né, para que o reino do Senhor cresça e seja conhecido para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre Sansão. Hoje eu tô até aqui parecendo uma egípcia, só que não. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje e que está em Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. E eu quero que você, esteja apto, né, com seu coração pronto para receber, para compreender o que o Senhor quer falar comigo e com você nesse dia, através dessa palavra, né? Então vamos lá, vamos ler. A palavra do Senhor nos diz assim: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Uau! Né? Nós sabemos que Sansão, ele era um homem conhecido pela sua força, né? Só que a origem da sua força não era só o cabelo, né? A origem da força de Sansão era ele ser um nazireu, alguém separado pelo Senhor, alguém escolhido por Deus desde o ventre, né, da sua mãe. Então Sansão, ele não podia ter a cabeça, né, raspada, porque se ele tivesse, então ele perderia a sua força. E Sansão foi um guerreiro, um homem que o Senhor levantou para libertar os filhos de Israel das mãos dos filisteus. Então Sansão, ele deu muito trabalho para os filisteus, né? Ele matou muitos deles, enfim, Sansão fez algo assim que perturbava mesmo, né, os filisteus. Então eles encontram, né, Dalila e pagam Dalila para que ela descubra o segredo de Sansão. E aí, como Dalila, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher bonita, né? Ela era uma mulher bonita, só que ela além de ser bonita, ela tinha grandes defeitos. Ela era astuta, ela era mal intencionada, ela era mentirosa, né? E aí então ela vem ali cheia de malícia, cheia de mentiras, para poder então persuadir Sansão a contar para ela o segredo. E aí então ela vai seduzir Sansão, e quando ela consegue seduzir Sansão, ela vai tentando fazer, e Sansão vai fazer algumas brincadeiras, né? Ele vai falar: minha força tá assim, minha força é em tal coisa, e aí ela vai fazer, e todas as vezes ela vai gritar: aí vem os filisteus. Aí ele levanta, ia lá, guerreava e matava mais os filisteus. Até então, quando ela se cansou e ela tentou usar, né, da sua persuasão para fazer com que Sansão contasse mesmo a força, ela vai usar a sedução, ela vai usar o charme, ela vai usar a chantagem emocional, ela vai tentar entrar no emocional de Sansão, e ela então consegue fazer isso, né? E o versículo que nós lemos aqui, ele vai dizer, né, que ela descobriu todo o coração. E aí ele conta que nunca tinha havido, né, passado navalha sobre a sua cabeça. Nunca passou-se uma navalha na sua cabeça, e se isso acontecesse, ele então, né, perderia a sua força. E ao perder a sua força, então Sansão né, seria um homem comum. E o que me chama atenção nisso aqui é que, além de ela persuadir, né, ela tinha uma recompensa para que ela pudesse fazer isso. Então Dalila, ela não gostava de Sansão. Ela fingiu amar Sansão, ela fingiu gostar dele, para ela conseguir a informação que ela tanto precisava para poder destruir a vida de Sansão.
E como ele era um homem diferente, ele era alguém que o Senhor havia escolhido, né, para poder libertar os filhos de Israel, porque os filhos de Israel haviam feito coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E aí, então Deus deixou eles cativos na mão dos filisteus por 40 anos. E aí depois então Deus fala, tá bom, então eu vou livrar vocês, eu vou libertar vocês então dos filisteus. E aí nasce ele, né, um homem nazireu, um separado, alguém diferente. E nós sermos diferentes nos faz ser notado. Quando nós somos diferentes, nós somos notados. Só que muitas das vezes ser diferente nos faz ser perseguidos de alguma forma. E quando nós somos perseguidos, né, a gente vai encontrar pessoas no nosso caminho que vão tentar nos persuadir. Pessoas que vão tentar descobrir de onde vem o nosso segredo, como que é a nossa intimidade, pessoas que vão fingir nos amar, né, para poder só descobrir, tá ali só para colher informações, como foi com Dalila. Dalila não amava Sansão. Ela estava ali só para descobrir os segredos dele. E esse versículo que nós lemos, o versículo 17, vai dizer que ele descobriu-lhe o coração. Ele abriu o coração para Dalila. E quantas vezes nós abrimos o nosso coração para a pessoa errada? Quantas vezes nós deixamos de viver grandes milagres, grandes promessas do Senhor para as nossas vidas, porque falamos demais, porque abrimos o coração. E aí então, o mais triste, eu uma vez preguei sobre essa palavra numa forma mais assim, profunda, e eu chorei muito, porque quando você vê alguém muito usado por Deus, quando você vê alguém que é completamente separado, que desfruta da presença do Senhor Jesus, que desfruta da companhia do Espírito Santo, e aí você vê essa pessoa depois sem graça, sem brilho, sem a presença, porque depois que eles descobrem a força de Sansão, ela não vai só, né, descobrir, receber, ela ainda vai fazer ele deitar sobre os joelhos dela e adormecer, para que então o plano fosse executado e as tranças dele fossem cortadas. E aí então ele vai, e depois que os filisteus conseguem descobrir isso, eles vão vazar os olhos de Sansão. Eles vão fazer ele rodar um moinho. E aí enquanto ele vai estar ali, ele não vai ter mais a vista, ele não vai mais enxergar. Sansão não só perdeu a presença, não só perdeu a intimidade dele com Deus, a sua força, né, o poder que Deus deu a ele para ser alguém diferente, porque ele negociou isso por um momento de prazer, por um momento de satisfação, porque enquanto ele estava com Dalila, ele tinha prazeres, né, e ele trocou isso, ele negociou a sua intimidade, ele negociou a presença do Senhor sobre a vida dele, e aí então ele vai ter os olhos dele vazados. Sansão então vai ficar ali cego e completamente sem o Senhor, sem a presença, sem nada. E quantas vezes a gente, ao invés de entrar para dentro do secreto, ao invés de guardarmos aquilo que Deus se revela a nós, informações preciosas que o Senhor nos dá, e aí a gente abre o coração, e abriu-lhe o coração, e a gente abre o nosso coração. E quantas pessoas cheias da presença, ousadas, intrépidas, pessoas que anunciam o evangelho, que cantam, que dançam, que ministram, pessoas simples, né, simples como eu, simples como você, mas é cheio da presença, torna essa pessoa alguém diferente, especial, e as pessoas vão tentar persuadir para descobrir o que você tem que elas não têm, e aí elas vão tentar matar a sua fé, elas vão tentar negociar isso com você, vão te dizer palavras que vão te desmotivar, vão dizer coisas para talvez praguejar você, e essas palavras vão entrar no coração. E uma vez que essa palavra ela entra no coração, ela vai te desmotivar, ela vai fazer você deixar de crer, vai fazer você deixar de seguir o Senhor Jesus, de confiar nas promessas que Ele fez para a sua vida, nas promessas que Ele fez para mim. E aí então nós vamos tornar alguém comum. Porque nós não somos super-heróis, super-heroínas, super-crentes, não! A vida com o Senhor Jesus, ela é uma maravilha no sentido da presença dele, mas a vida do cristão ela não é fácil.
O evangelho que é pregado, que é um evangelho fácil, um evangelho que você pode todas as coisas, esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. E quando Deus, então, ele vai pegar aqui Sansão, e aí então a Dalila vai entrar na vida dele, caramba, Deus deu para ele tantas oportunidades, né? E aí a gente vê que ele, mesmo ele sabendo, porque em todas as vezes que ele fala para ela onde estava a sua força, e ela tentava e via que não estava, ele não conseguiu, ele estava cego ao enxergar que era só isso que ela queria dele. E quantas vezes as coisas estão tão óbvias pra gente, só que a gente não consegue enxergar. Porque a gente está tão envolvido com a pessoa, que a gente não consegue entender que ela só está tentando roubar a nossa força. E aí nós entendemos que o inimigo das nossas almas, ele tenta, ele aproveita, porque ele é oportunista, ele aproveita da situação, ele aproveita de tudo aquilo ali para poder fazer algo com uma proporção ainda maior. Porque uma vez que você desistir, uma vez que você desanimar, uma vez que você paralisar, você vai ficar frustrado. E ele vai induzir você a culpar Deus por isso. E aí você vai se afastar e talvez até se tornar um grande ateu. Porque a maioria das pessoas que se intitulam ateus, ateias, né, são pessoas que tiveram uma experiência frustradas com Deus. São pessoas que não compreenderam um propósito maior do Senhor. E aí então deixaram de crer. Eram pessoas talvez cheias de fé. Eram talvez pessoas como Sansão, um homem que foi usado para tantas coisas importantes para o Senhor e num momento de fraqueza. E aí então Sansão, quando ele vê, que ele descobre que tudo isso acontece, ele faz uma única oração. E aí os filisteus, eles vão comemorar, eles comemoram a tragédia que acontece na vida de Sansão. E eles dão uma festa, e eles reúnem todos os príncipes, todas as pessoas, inclusive, né, eles reúnem todas as pessoas num único lugar. E aí então Sansão vai estar nesse lugar porque eles estão se divertindo, vendo Sansão empurrando aquele moinho, vendo Sansão ali com os olhos vazados, um homem completamente sem força, sem nada. E aí Sansão, ele nunca vai esquecer de quem o chamou, e ele vai dizer assim, ele vai orar e vai dizer assim: Senhor, se eu posso te pedir mais alguma coisa, eu te peço, dar-me força mais uma única vez. E aí então Sansão vai abraçar as colunas. E ao abraçar essas colunas, ele vai clamar ao Senhor ali, ele vai usar mais uma vez a força que Deus dê a ele. Deus dá para ele mais uma oportunidade. E Sansão então vai fazer com que a estrutura daquele lugar se abale. E aí então aquilo vai vir a ruínas. E todas aquelas pessoas morreram de uma só vez. E o que eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso? Não negocie o seu dom, o seu talento, o seu chamado, os seus sonhos. Não conte a qualquer um. Não exponha a sua vida, não abre, não faça com que as pessoas descubram o seu coração. Não faça com que as pessoas descubram o seu coração, para que elas não possam ter poder sobre você. Para que elas não possam ter poder sobre você. Para que elas não tirem de você a sua alegria. Para que elas não roubem de você a presença. Porque não é só perder coisas, não é só não viver grandes milagres, é perder a presença, é perder o Senhor Jesus, é perder a comunhão, a intimidade com Deus. E eu convido você a viver debaixo da mão poderosa do Senhor. No momento que você se sentir persuadido por alguém, ore ao Senhor e peça para que Ele te esconda no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. O Senhor te dará descanso no momento em que você estiver sendo persuadido, afligido, angustiado. Ore ao Senhor, mas não negocie, não abra o seu coração para ninguém, no nome do Senhor Jesus. Não permita com que as pessoas tenham acesso aonde elas não devem ter acesso.
Não permita com que as pessoas roubem de você a sua experiência com o Senhor Jesus. E viva de maneira plena com Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida hoje o novo de Deus. Eu declaro um renovo do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro pessoas de Deus para caminhar com você, para andar com você, para orar com você, para direcionar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E que você seja alcançado pelo Senhor através dessa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoa. Até!